solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo, colunas da Igreja. Pelo testemunho desses dois homens, nós intensificamos o seguimento de Cristo, de forma especial pelo Papa Francisco e sua missão de conduzir a Igreja nos caminhos do Evangelho. Vamos dar início à nossa celebração cantando. Na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Boa noite a todos e a todas. Deixa eu iniciar essa celebração fazendo uma pergunta para vocês, principalmente para você que está em casa. Nós cantamos agora, vamos celebrar, Deus está aqui. Você tem plena consciência de que Deus está diante de você, de que Deus está na sua presença? Do fundo do seu coração, você tem consciência disso? Porque só é possível a gente celebrar com a presença de Deus. Sem Ele não tem festa, sem Ele não tem celebração. E é exatamente porque nós confiamos, porque nós temos certeza absoluta da presença dEle, que nós vamos começar a iniciar essa celebração eucarística, nesse dia em que nós comemoramos a festa de dois santos tão importantes para a nossa igreja, as colunas da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. O dia seria amanhã, mas o calendário litúrgico antecipa para o domingo mais próximo. Então, será hoje que nós vamos celebrar esses dois mártires que deram a vida para a edificação da igreja. E eu acolho do fundo do meu coração a cada um de vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, você que é tão fiel nas transmissões da Rádio Pioneira de Teresina. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para nós celebrarmos com o coração puro, na plena certeza de que na presença de Deus, como nós acreditamos que estamos, não se pode ficar com o coração impuro, vamos pedir para que Ele nos limpe por dentro. Vamos implorar o seu perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleison.
eleison, Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E na alegria pelo simples fato de sermos amados por Deus, cantemos o glória, o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Eu vou dar um instante de silêncio para cada um de vocês pensarem qual a intenção que vocês querem colocar para essa Santa Missa. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe nas mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e
e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso,
mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, paroquianos que nos acompanham nas redes sociais, amigos de outras paróquias que também estão nos acompanhando, ouvintes fiéis da Rádio Pioneira de Teresina, que não deixam também de participar conosco dessa Santa Missa. Hoje, como eu dizia no início, é um dia muito especial para a nossa igreja. É um dia especial para nós. Principalmente quando a gente pensa na igreja com a sua organização. Porque é o dia que nós celebramos São Pedro e São Paulo. Essa celebração é uma celebração muito antiga no calendário litúrgico da igreja. Desde o século III já se celebrava Pedro e Paulo juntos. E são celebrados juntos por uma série de motivos, porque foram mortos na mesma cidade, em um período de tempo muito próximo, são considerados os fundadores da igreja de Roma, são padroeiros da cidade de Roma, os dois, e são apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos principais. E esses dois homens, São Pedro e São Paulo, eles são referidos como as colunas da igreja. Sempre que a gente fala em São Pedro e São Paulo, ou nessa festa de hoje, a gente fala, eles são as colunas da igreja católica, são as colunas da nossa igreja. O que é que isso significa para nós? Primeiro a gente tem que entender o que é uma coluna. Eu não sou engenheiro, nem sou arquiteto, mas eu sei que uma coluna serve para sustentar uma construção. Acho que todo mundo sabe disso. A coluna, ela serve para dar sustentação a qualquer construção que se faz. Se você faz uma construção sem coluna, não tem muito como ela ficar em pé durante muito tempo. A coluna sustenta a construção. Então, quando a gente diz que São Pedro e São Paulo são colunas da igreja, a gente está dizendo que foram eles quem deram desde o início a sustentação da nossa igreja. Foi através dele que a fé chegou até nós. Foi através deles que o evangelho chegou aos nossos dias. Por isso que eles são essa coluna, eles dão a sustentação da nossa igreja. Mas as colunas, antigamente, quem gosta assim de história, eu sempre gostei muito de história, inclusive iniciei um curso de história. A gente sabe que na Grécia Antiga tinham 3 tipos de colunas diferentes, que ainda hoje marcam as construções ali, ou as colunas de grande parte das grandes construções têm inspiração nessas colunas gregas. São as colunas dóricas, as colunas joânicas e as colunas coríntias. São 3 tipos de colunas. As 3 têm a mesma função, sustentar. Elas eram usadas principalmente lá na Grécia, nos templos antigos dedicados aos deuses. E elas tinham colunas fortes que sustentavam aqueles templos. Mas cada uma é de um tempo diferente, a joânica é de um tempo, a dórica de outro, a coríntia de outro, e elas têm diferenças no seu design, na sua arquitetura, elas são diferentes uma da outra, cada uma tem uma característica própria. Vocês podem dizer, padre, mas por que o senhor está falando dessas colunas tão antigas? Porque é preciso a gente entender isso para entender a festa de hoje. Quando a gente diz que São Pedro e São Paulo são colunas da igreja, não é que eles sejam colunas idênticas, não. Eles eram homens muito diferentes um do outro. Muito diferentes mesmo. São Pedro, por exemplo, a gente sabe da história dele, antes de conhecer Jesus, São Pedro era um pescador do lago de Tiberíades. Todos os dias ele ia com seu irmão André e com seu pai Jonas.
Eles colocavam o barco na água de manhã, passavam o dia pescando, no final da tarde eles arrumavam as redes na praia e durante toda a vida era desse jeito. Ia pescar, voltava, arrumava as redes, viviam ali como se fosse uma colônia de pescadores. E Pedro tinha esse ofício, como nós sabemos. Quando Jesus encontrou São Pedro, que foi exatamente no final de tarde, quando ele estava arrumando suas redes, Jesus fez uma proposta: Pedro, me segue, que tu não vai ser mais pescador de peixes, não. Eu vou fazer de ti pescador de homens. Eu vou te dar uma função diferente. E você vai ser feliz se seguir essa função. São Pedro deixou a rede lá na praia e começou a seguir Jesus a partir dali. Nunca foi um homem muito estudado, nunca foi um homem muito letrado, era às vezes um pouco ignorante, era muito impulsivo. São Pedro era muito impulsivo, ele agia, era naquela hora, o que vinha na cabeça ele fazia naquele momento. Por isso é que cometeu alguns erros, como os evangelhos nos apontam, por causa da impulsividade dele, era muito impulsivo. Mas São Paulo já era completamente diferente de Pedro. São Paulo era um judeu do grupo dos fariseus e era um homem que era muito rígido na sua fé, na doutrina judaica. Ele era muito fiel à Torá e às vezes passava do limite em alguns momentos. São Paulo era muito estudado, era um homem estudioso, conhecia as leis, conhecia a história, conhecia os livros, era um homem realmente estudioso, que inclusive possuía cidadania romana, que não era todo mundo naquela época que possuía, mas ele possuía cidadania romana. Por isso é que não pôde ser morto crucificado, porque cidadão romano não podia morrer crucificado, tinha que ser decapitado. Então, são duas criaturas totalmente diferentes. São Paulo, inclusive, era perseguidor dos cristãos, matou alguns cristãos a pedradas e depois perseguiu tantos outros. Duas pessoas completamente diferentes, se a gente for olhar. A gente poderia dizer, isso aqui nunca vai dar certo. Como é que pode dar certo uma igreja que é fundada sobre essas duas colunas, completamente diferentes uma da outra? Mas quando esses homens, São Pedro e São Paulo, conheceram Jesus Cristo, aí a vida dos dois se transformou drasticamente. E aí eles começaram a ter muitas semelhanças, porque começaram a ser fiéis ao mesmo Senhor, Jesus Cristo, passaram a ser homens que enfrentavam qualquer coisa pela fé, qualquer coisa eles enfrentavam pela fé, passaram a ser missionários, caminhavam léguas, cidade em cidade, de lugar em lugar, para levar o Evangelho, e foram homens que foram martirizados juntos. Até conhecer Jesus Cristo, era como se fosse uma coluna coríntia com uma joânica, totalmente diferentes. Mas depois que eles conheceram Jesus, mudou tudo e eles se assemelharam na mesma fé. Por isso é que a gente diz que por isso que nós dizemos que nós cristãos somos irmãos, porque é a fé quem nos une, não que nos torna iguais. Nós não somos iguais a ninguém. Por isso é que ainda existe diferença entre nós. Nós não buscamos a uniformidade, uma única forma para todo mundo. Nós buscamos a unidade. Devemos ser um só como irmãos. E foi exatamente isso que Pedro e Paulo fizeram a vida toda. A vida toda, com o seu testemunho, eles fizeram isso. Depois, é muito importante que a gente lembre que essas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, eles morreram há 2000 anos atrás, mas a igreja nunca caiu, porque a gente poderia pensar, se a coluna cai, a construção vai cair também, mas a igreja nunca caiu. Vocês sabem por que a igreja nunca caiu? Porque outras colunas entraram no lugar de Pedro e Paulo. Ainda hoje, a coluna principal da nossa igreja é São Pedro, é o sucessor de Pedro. E esse sucessor de Pedro hoje é o Papa Francisco. Ele é a coluna principal da nossa igreja. E hoje, dia de São Pedro e São Paulo, é o dia em que nós rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco também. Não podemos esquecer isso. É o Papa Francisco hoje quem traz essa unidade da nossa igreja. É ele quem traz a unidade.
Por mais que a gente não goste, pode alguém dizer, eu não gosto do Papa Francisco. No início ninguém dizia isso, eu acho interessante. No começo, quando o Papa Francisco foi eleito, todo mundo era alucinado pelo Papa, é o melhor Papa de todos. Depois que a opinião nossa começou a divergir da opinião do Papa, aí ele já não presta mais. Você já não gosta desse Papa, esse Papa é isso, esse Papa é aquilo. Assim somos nós. E quando a gente faz isso, a gente está sacudindo as colunas da igreja. Nós estamos rompendo com a igreja. Se eu não tenho unidade com o Papa, eu não tenho unidade com a igreja. Nós vamos rezar daqui a pouco o credo niceno-constantinopolitano, que nesse credo diz: creio numa só igreja, una, santa, católica e apostólica. Ou seja, eu creio numa igreja que é unida pelo fundamento dos apóstolos. E esse apóstolo que hoje o principal representante dele, todos os bispos são sucessores dos apóstolos, mas o Papa Francisco principalmente é o sucessor de Pedro. E é ele quem traz essa unidade para nós. Mas com essa celebração de São Pedro e São Paulo, é preciso que a gente olhe para a nossa vida também, que nós olhemos para a nossa vida. Será que eu estou sendo também coluna da igreja? A gente precisa ver os elos. Olha, Jesus Cristo, ele subiu ao Pai e deixou os apóstolos como missão de serem colunas da igreja. A missão era deles. Os apóstolos passaram essa missão para outras pessoas. Essas outras pessoas passaram essa missão para outras, até que chegou a nós. A missão hoje é nossa. Nós é quem formamos os alicerces da igreja hoje. Não é mais ninguém, não é ninguém de fora, somos nós. Todos nós batizados, é como se a gente fosse, todo batizado fosse uma pedra dessa construção. Cada um que é batizado é colocado lá como uma pedra. E se a gente sai dessa igreja, se nós não cumprimos com a nossa obrigação, essa igreja vai ficar com um buraco. Ela não vai ficar completa. A igreja vai ficar faltando alguma coisa. Por isso é que é tão importante a gente ter consciência dessa festa de hoje, São Pedro e São Paulo. Porque é o dia em que nós nos reassumimos como igreja. Nós somos igreja. Nós somos também colunas. E aí a gente também pode se perguntar, será que eu estou sendo coluna para os outros também? Será que eu estou sendo coluna para o outro? Será que eu estou dando suporte para outras pessoas na minha trajetória, na minha vida? Ou eu estou vivendo uma vida de egoísmo, uma vida de isolamento, eu estou vivendo só para mim? Meus queridos irmãos e irmãs, é nossa obrigação ser coluna para o outro também. É nossa obrigação ser apoio, é nossa obrigação ser ministro da esperança, é nossa obrigação ser ministro do amor, ministro do perdão. Nós somos cristãos, nós fazemos parte dessa construção que é a igreja. E a missão agora é nossa, não é de ninguém vai assumir se nós não assumirmos, não. Se nós não assumirmos a nossa missão de cristãos no mundo, de mudar o mundo com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, com a nossa fé, se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer pela gente. Ninguém vai fazer. Então vamos pensar nisso. E aí quando nós chegarmos no final da nossa vida, é tão bonito se a gente puder dizer como São Paulo disse nesse texto da segunda leitura de hoje. Já pensou a gente chegar no final da vida e dizer assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, e agora está separada para mim a coroa da justiça. Que coisa bonita da gente dizer no final da vida. Quantos de nós vai poder erguer a cabeça e dizer isso no dia da sua morte? Dizer, eu cumpri aquilo que deveria ser cumprido, eu cumpri o meu papel na minha família, eu cumpri o meu papel na sociedade, eu cumpri o meu papel na minha igreja, eu tenho minha cabeça erguida e tenho minha consciência tranquila que eu fiz tudo o que poderia ser feito para construir um mundo melhor. Então peçamos essa graça a Deus, peçamos que Deus nos ajude nessa missão e que nos sustente também, que nos dê a possibilidade de sermos colunas para os outros. E aí, quando nós chegarmos de fato naquele dia, vamos repetir como São Paulo repetiu: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Vamos agora rezar
o credo niceno-constantinopolitano. Se você não tem aí na sua mão, você que está em casa, pode nos acompanhar rezando também. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se fez homem, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Apresentemos agora a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. E você que está em casa, pode também apresentar a sua prece, na certeza de que Deus está aqui conosco e está lhe escutando. A resposta é: ouvi vosso povo, ó Senhor. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco e seu ministério de ser sinal da unidade da Igreja e sua missão de conduzi-la nos caminhos do Evangelho, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Guiai os homens e mulheres que se comprometem com a missão de anunciar a boa notícia do Reino por meio de suas vidas e trabalhos. Nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Que esta nossa comunidade, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, firme seu compromisso de pertença, de corresponsabilidade e colaboração nos trabalhos e atividades pastorais, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Ó Deus, que na vossa providência quisestes edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazei que o nosso Papa Francisco, que constituíste sucessor de Pedro, seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade da fé e da comunhão na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos agora no altar do Senhor os nossos dons, as nossas oferendas. Mãos na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. E este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá,
dar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Pai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Jacinto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos.
Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, celebrando o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Eu digo amém, 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 aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Eu digo amém, eu digo amém, 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 aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Eu digo amém, amém. Certa vez os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar. Pedro certamente estava entre eles e aprendeu essa oração que agora nós vamos rezar todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Meus queridos irmãos e irmãs, Pedro e Paulo são as colunas da nossa igreja, mas a pedra angular, a pedra fundamental é o próprio Jesus Cristo. É sobre esta pedra que a igreja é edificada, e Ele está aqui no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E você que está em casa, lembre-se daquilo que nós dissemos no início da celebração. Só seria possível realizá-la com a presença de Deus, com a presença de Cristo. E Ele está presente com certeza agora com você e vai entrar em comunhão. Faça assim sua comunhão espiritual com Ele. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim,
da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou negar, vou cuidar dos seus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, foi muito bom celebrarmos juntos. Peço que rezem também pelo nosso pastor, o Padre Tony, que hoje completa mais um ano de vida. Rezem por ele, para que ele tenha mais fidelidade, para que ele tenha mais alegrias no seu ministério e para que ele saiba superar qualquer dificuldade que possa aparecer e que com certeza aparecerão no ministério sacerdotal dele. Não deixe de colocar o Padre Tony hoje em suas orações. E vamos assim encerrar nossa celebração, lembrando sempre que um simples pescador ou um doutor como Paulo podem fazer toda a diferença no mundo. Você também é uma coluna diferente, mas pode fazer a sua parte. Você pode fazer a diferença onde você está também. Então vamos receber a bênção solene da celebração de Pedro e Paulo. Depois de cada invocação, respondemos amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à prática, à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, outro pela espada. Amém. E a todos nós, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós e quem